Volto pra casa amanhã. É isso que você quer fazer? Você veio até aqui, você teve um dia ruim e já tá pronto pra desistir? Mas eu sou péssimo. Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças? Porque se você não ama, nem vamos nos incomodar. Não vamos abrir essa porta, porque eles vão bater na nossa cara. Eu amo esse esporte, eu vivo de verdade esse esporte. Tô falando que se o garoto trabalhar pesado, quando ele trabalhar pesado, ele vai estar entre os 10 melhores da liga. E ser o cara que descobriu o cara é importante nesse ramo. Tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. A obsessão ganha do talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Vamos encarar, é você contra você lá fora. Quando você entra na quadra, você tem que pensar, eu sou o melhor jogador que existe, não tô nem aí se o LeBron vai jogar. Eu vou te dar meu último toque motivacional. Você quer jogar na NBA? Quero! Imagine um iceberg flutuando em um oceano gelado. Acima da superfície existe apenas uma pequena parte. É essa parte que qualquer pessoa consegue enxergar. Mas abaixo da água existe uma estrutura muito maior sustentando aquilo que aparece. Ninguém vê essa parte. Ninguém fotografa. Ninguém aplaude. Mas sem ela, a parte visível simplesmente não permaneceria de pé. A sua mente funciona de maneira parecida. Quando alguém olha para a sua vida, enxerga apenas o que está na superfície. O dinheiro que você conseguiu, o corpo que construiu, o trabalho que conquistou, o projeto que deu certo, os resultados que apareceram. Mas existe uma quantidade enorme de coisas acontecendo antes de qualquer resultado se tornar visível. Existem decisões, hábitos, frustrações, erros, tentativas e momentos em que você precisa continuar sem receber nenhuma confirmação de que está no caminho certo. É justamente nesse período que muitas pessoas desistem. Elas começam alguma coisa motivadas, fazem planos, imaginam o resultado e acreditam que finalmente encontraram algo que vai mudar suas vidas. Durante alguns dias, tudo parece fácil, só que a motivação não permanece constante. O resultado demora. O trabalho começa a ficar repetitivo. Os primeiros erros aparecem, e aquilo que parecia empolgante começa a exigir esforço. Nesse momento, a mente começa a procurar uma saída. Isso acontece porque o cérebro humano tende a valorizar recompensas imediatas. Uma atividade que oferece prazer agora é naturalmente mais atraente do que uma atividade cujo benefício só aparecerá meses ou anos depois. É por isso que pode ser mais fácil passar 2 horas consumindo conteúdo no celular do que passar 2 horas trabalhando em alguma coisa cujo resultado ainda não existe. O problema não é sentir vontade de parar. O problema é tomar uma decisão definitiva baseado em uma sensação temporária. Quando você desiste, existe uma recompensa imediata. A tensão diminui. Você não precisa mais lidar com a possibilidade de fracassar. Não precisa enfrentar a incerteza. Não precisa acordar amanhã e continuar tentando. Por alguns momentos, desistir parece aliviar o peso. Mas aquilo que desaparece junto com o esforço também é a possibilidade de chegar ao resultado. É por isso que disciplina é mais importante do que motivação. Motivação depende do estado emocional. Disciplina depende de uma decisão anterior. Continuar executando mesmo quando a emoção do começo desapareceu. Você não precisa gostar todos os dias do que está fazendo. Precisa saber por que decidiu começar. Isso está relacionado à capacidade de adiar a recompensa. Você abre mão de uma satisfação imediata porque considera mais importante construir alguma coisa no futuro. Essa capacidade aparece em quase todas as áreas que exigem desenvolvimento de longo prazo. Estudar quando você preferia descansar. Treinar quando não está com vontade. Economizar quando poderia gastar. Trabalhar em um projeto quando ninguém está prestando atenção. Nenhuma dessas ações oferece necessariamente uma recompensa imediata, mas elas constroem a estrutura que permite uma recompensa futura. É aí que a metáfora do iceberg se torna importante. A parte que aparece representa o resultado. A parte submersa representa o processo. O resultado pode ser percebido em segundos,
O processo pode levar anos. Você pode olhar para alguém bem-sucedido e pensar que aquela pessoa simplesmente chegou lá. Mas você está vendo apenas a superfície. Não está vendo as milhares de decisões que aconteceram antes. Não está vendo os períodos em que aquela pessoa trabalhou sem reconhecimento. Não está vendo os erros que foram corrigidos. Não está vendo as tentativas que produziram absolutamente nada. Esse é um dos problemas da comparação. Você compara o seu processo com o resultado de outra pessoa. Você vê alguém que está 10 anos à sua frente e interpreta a distância como prova de que você está atrasado, mas ignora que aquela pessoa também teve um ponto de partida. Você está comparando capítulos diferentes da mesma história. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica permanecer concentrado no próprio caminho. A comparação também distorce a percepção de progresso. Quando você olha para o mesmo objetivo todos os dias, pequenas mudanças parecem inexistentes. Você trabalha hoje, trabalha amanhã e depois de uma semana, olha para si mesmo e pensa que nada mudou. Mas desenvolvimento não acontece necessariamente de maneira perceptível no curto prazo. Um hábito é repetido antes de produzir uma transformação evidente. Conhecimento é acumulado antes de se transformar em habilidade. Treinamento acontece antes de aparecer no corpo. Trabalho é realizado antes de aparecer no resultado. Você pode estar construindo algo que ainda não consegue medir. E isso exige uma mudança na maneira como você avalia seu próprio progresso. Em vez de perguntar apenas, quanto eu consegui? Pergunte, o que eu consigo fazer hoje que eu não conseguia fazer antes? Essa pergunta mostra um tipo de progresso que os resultados externos não conseguem revelar. Talvez você ainda não tenha conseguido o dinheiro que queria, mas aprendeu a controlar seus gastos. Talvez ainda não tenha alcançado o corpo que queria, mas agora consegue manter uma rotina de treinamento. Talvez o seu projeto ainda não tenha crescido, mas você já entende mais sobre o que funciona e o que precisa ser corrigido. Isso não significa romantizar o fracasso. Significa extrair informação dele. Se algo não funcionou, você precisa descobrir por quê. Talvez o método estivesse errado. Talvez o prazo fosse irreal. Talvez faltasse conhecimento. Talvez você estivesse tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Desistir não é a única resposta para um resultado ruim. Às vezes, a resposta é ajustar a estratégia. Essa distinção é fundamental. Persistência não significa repetir exatamente o mesmo erro durante anos. Persistência significa continuar comprometido com o objetivo enquanto você muda a forma de chegar até ele. Se uma porta não abre, você não precisa continuar empurrando a mesma porta indefinidamente. Você pode procurar outra entrada. O objetivo permanece. O método pode mudar. E existe outra coisa que você precisa entender sobre a mente. Ela aprende com repetição. Aquilo que você repete constantemente se torna mais automático. Por isso, pequenas ações realizadas de forma consistente podem produzir efeitos muito maiores do que uma explosão de esforço seguida por semanas de inatividade. É melhor construir uma rotina que você consegue sustentar do que depender de momentos de motivação intensa. Você não precisa transformar sua vida inteira em um único dia. Precisa criar comportamentos que consiga repetir, porque no longo prazo, repetição vence intensidade ocasional. É assim que a parte invisível do iceberg cresce. Uma decisão, depois outra, um treino, outro treino, uma hora de estudo, outra hora, um dia trabalhando no projeto, outro dia. No começo, quase nada parece acontecer. Depois, as pequenas ações começam a se acumular. E quando o resultado finalmente aparece, parece repentino para quem estava olhando de fora. Mas não foi repentino. A transformação estava acontecendo enquanto ninguém estava olhando. É por isso que você precisa aprender a trabalhar sem depender de reconhecimento. Se você precisa que alguém perceba seu esforço para continuar, você entregou o controle da sua motivação para outra pessoa. O reconhecimento pode ajudar, mas não pode ser a base, porque haverá períodos em que ninguém vai elogiar você.
Haverá períodos em que os números não vão subir. Haverá períodos em que você vai trabalhar e não verá retorno. Se sua única razão para continuar for receber confirmação externa, esses períodos serão suficientes para fazer você parar. A sua mente precisa de uma referência mais estável. Você precisa saber o que está tentando construir e por que aquilo importa. Quando essa clareza existe, um dia ruim não muda automaticamente a direção. Você pode estar cansado e ainda saber o que precisa fazer. Pode estar frustrado e ainda saber que o problema precisa ser resolvido. Pode ter falhado e ainda saber que a falha não encerra o projeto. Essa é uma diferença importante entre emoção e decisão. Você pode sentir vontade de desistir sem precisar obedecer à vontade de desistir. Sentir não é decidir. Cansaço não significa fracasso. Frustração não significa que o objetivo perdeu valor. Um resultado ruim não significa que você é incapaz. São informações diferentes, mas a mente frequentemente mistura todas elas. Por isso, quando estiver em um momento difícil, não tome uma decisão definitiva baseada em um estado emocional passageiro. Pare, analise, descubra o que está errado, veja o que precisa ser mudado. Depois, decida. Não confunda uma fase ruim com uma conclusão sobre toda a sua capacidade. A maioria das pessoas quer ver a parte de cima do iceberg, mas não quer passar pelo processo de construir a parte de baixo. Quer o resultado, mas não quer a repetição. Quer a mudança, mas não quer o período em que nada parece acontecer. Quer reconhecimento, mas não quer trabalhar quando ninguém está olhando. Só que o resultado depende exatamente dessa parte. A estrutura invisível vem antes da estrutura visível. Então, se você está passando por uma fase em que ninguém percebe seu esforço, isso não significa necessariamente que você está perdendo. Pode significar apenas que você ainda está construindo. Continue avaliando, continue ajustando e continue executando. Não porque desistir seja sempre proibido, mas porque um objetivo importante não deveria ser abandonado, simplesmente porque o processo deixou de ser confortável. Se for necessário mudar a estratégia, mude. Se for necessário aprender, aprenda. Se for necessário começar novamente, comece.